Sensacional! Sensacional! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Carlos Renato e nesse programa estou na Rede Global de Mentores, a maior rede de mentores do mundo. Essa é uma entrevista especial para o mês de mentoria. Eu vou agora dar uma característica mais holística assim, né, do nosso papo e prometo que a gente volta para a mudança principal, que é a mudança dentro da gente mesmo. Mas eu sei que você acredita que nós temos que realmente passar por uma transformação e cita alguns pontos, eu anotei até 5 pontos aqui, eu quero falar e quero os seus comentários, eu vou falar dessas 5 mudanças e depois eu cito elas novamente para você fazer os seus comentários para cada uma delas, se você me legal. permite. Então, você fala que temos que diminuir o consumo de carne, temos que criar disciplinas socioemocionais para as escolas, desde o infantil, defender o meio ambiente, proteger os povos tradicionais e também falar muita coisa interessante a respeito das mudanças no mercado de entretenimento. Eu gostaria que você fizesse suas considerações, então, no primeiro item, a questão da diminuição do consumo de carne, por favor. Certo. Carlos, nós estamos aqui tratando de assuntos delicados, complexos, da existência humana, né, nesse ciclo do tempo. Eu faço parte de uma tradição de yogis que entende que estamos vivendo um parivartan. Parivartan é uma palavra em sânscrito que significa grande transição, a grande transição planetária. Né? Estamos em meio a uma transformação, né? Que podemos resumir dizendo que estamos transitando do egoísmo para o altruísmo, né? Ou do medo do ódio para o amor. Né? E para que isso, de fato, aconteça, nós precisamos observar algumas coisas. Uma delas é como nós nos relacionamos com os animais, nossos irmãos. Então, se nós olharmos para trás, nós vamos ver um mar de sangue, aonde ser humano mata ser humano, e isso tem diminuído em algum grau apenas, porque ainda continuamos matando e muito, o derramamento de sangue ainda é muito grande, né? Mas ainda estamos muito distantes de eliminar o derramamento de sangue dos nossos irmãos animais. Né? Então, por trás disso, existe uma cadeia de elementos que precisamos nos conscientizar. Estamos destruindo as nossas florestas para poder criar pasto para o gado que vamos comer. Não é? Essa devastação das florestas tem sido um dos elementos centrais dessa mudança climática, que tem causado tantos problemas para a nossa vida em sociedade. Isso para citar, então, uma das questões. Né? Então, eu tenho falado muito que enquanto houver realmente esta matança inconsciente dos animais, haverá sofrimento na forma de fome e na forma de dificuldades ambientais. Né? Então, uma coisa é alguém que mata um animal para comer, que realiza uma caça, como alguém que vive na floresta, né? Outra coisa é a forma como nós estamos fazendo, aonde temos realmente no animal uma fonte de renda e que alimenta vícios perversos no nosso psiquismo. Muita crueldade, muita violência por trás desse derramamento de sangue. Então, eu sei que isso é muito profundo e difícil para muitos, né? Existe uma série
de argumentos, o tema é polêmico e eu não tenho intenção de entrar profundamente aqui nessa nossa entrevista, que temos pouco tempo e queremos falar sobre muitos assuntos, mas eu quero pelo menos sugerir uma diminuição do consumo da carne. Se você consome carne todos os dias, então que você possa realmente aderir a esse movimento de estar um dia da semana sem carne. Se você já não está consumindo tanta carne, pode diminuir um pouco mais, e assim sucessivamente. Hoje em dia existe aí uma grande campanha, né, para que possamos consumir a proteína de fontes vegetais, de fontes que não prejudicam o meio ambiente e que realmente não alimenta essa cadeia de sofrimento, né? Então, eu estou fazendo um apelo, fazendo um convite para uma diminuição do consumo da carne. Sensacional, Prem. Eu venho acompanhando esse movimento todo, né? E uma das coisas que eu faço tem a ver com as startups. E no Vale do Silício já há muitas startups que estão produzindo carne em laboratório, né? Então, Sim. realmente, nós estamos vivendo tempos também muito auspiciosos, né? É um momento bastante mágico da nossa existência, porque a gente pode tanto evoluir exponencialmente como se destruir, né? É a gente que está nesse momento de decisão. Mas dessas 5 mudanças, né, que eu coloquei aqui, a que mais realmente me chama a atenção, assim, a que mais me deixa sorrir, assim, é essa questão de criar disciplinas socioemocionais para as escolas. Conta um pouco mais sobre isso, por favor, Prem. Eu compreendo que esse é o nosso desafio civilizacional. Nós, enquanto adultos pensantes e mais conscientes, nós temos esse grande desafio de abrir espaço para uma nova educação, né? Uma educação baseada em valores humanos, em valores espirituais, que desenvolva na criança habilidades socioemocionais, de maneira que ela possa lidar com a sua própria sombra e com a sombra que a rodeia de uma forma diferente da que fomos treinados até hoje para tratar, que é olho por olho, dente por dente, né? Aonde acaba todo mundo cego e banguela, como disse Mahatma Gandhi. Então, é momento de nós oferecermos para as nossas crianças a possibilidade do autoconhecimento, da autoinvestigação desde cedo, para que ela aprenda a fazer negociações amorosas, aonde todos são contemplados, aonde todos podem sair felizes da mesa de negociação, né? Aonde ela possa lidar com as suas raivas, com as suas vinganças, com seus ciúmes, de uma forma criativa, sem precisar repetir o padrão do sadomasoquismo que vem permeando a nossa história, né? Então, nós conseguimos dar um passo muito importante aqui no Brasil, conseguimos fazer com que na nova base nacional comum, fosse incluído esse item, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, hoje é lei, que eu considero que foi uma grande vitória, né, civilizacional mesmo, a vitória da luz, né? Agora, esse é um passo, né? Temos muitos outros passos a serem dados, né? Então, agora é fazer com que essa lei se transforme em realidade. Temos que preparar os educadores, né? Eles precisam se conhecer para poder, então, oferecer isso para as crianças. É um trabalho de bastante tempo, que envolverá bastante dedicação, empenho, disciplina, mas eu entendo que é absolutamente fundamental e necessário. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que essa inteligência emocional já está passando da hora de ser
instruída para as crianças, né? E quando eu falo de inteligência emocional, obviamente a gente também está falando de inteligência espiritual. Eu tenho Exato. dificuldades, às vezes, de separar um pouco uma da outra, né? Porque se uma vai bem, a outra também vai. E aí eu gosto muito do ciclo virtuoso, né? Então eu acredito que uma coisa ela desencadeia na outra e ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Quem decide é você, né? Mas Perfeito. sensacional, sensacional. Perfeito, é isso. Exatamente isso, exatamente isso. Eu sinto que uma forma positiva de começar é com a inteligência emocional, que está bem mapeada, né? Temos elementos bastante sólidos para introduzir cientificamente isso nas escolas e, aos poucos, abrindo caminhos para a inteligência espiritual, né? Sensacional. Até já passamos pelo terceiro ponto aqui, muito rapidamente. É difícil a gente hoje não falar de coisas sérias e não passar pelo meio ambiente, pela defesa do meio ambiente. Obviamente, as pastagens, esse consumo enlouquecedor de carne, essa indústria sem muitos limites, ela já, obviamente, impactua bastante essa questão da preservação do meio ambiente. Mas uma outra coisa que eu costumo dizer, eu vivo numa cidade hoje, aqui na Grande São Paulo, eu sou paulistano, e aí eu cansei de morar em apartamento, aí construí uma casa, e aí construí uma casa aqui na Grande São Paulo. A cidade é Cajamar e ela virou um polo logístico. E com a pandemia, o que aconteceu? Acelerou demais o e-commerce, né? Então, nós sofremos muito questões patrimonialistas, latifundiárias, porque não se para de construir galpões. E, para isso, você até elimina rios, nascentes, eu estou falando de água, né? E aqui as pessoas entendem muito bem quando eu falo, olha, daqui a pouco a gente vai morar em mansões com os nossos carros potentes e tomando gasolina. Então, a gente vai morrer, sabe? Não é salvar o planeta. O planeta, ele está aí, ele é forte demais. A gente não é nada, a gente é um grão de areia. Ele vai estar aqui, ele se recupera. A questão é salvar a nós próprios, né? E desculpa se eu me entusiasmei demais, mas meio ambiente realmente Perfeito, perfeito, Carlos. é uma coisa que eu gosto de falar. Eu acho que é uma necessidade muito grande. A gente falou de ESG, né? No começo, tem tudo a ver, né? O E é o environment. Então, eu gostaria do seu ponto de vista a respeito da defesa do meio ambiente, Prem, por favor. É disso que se trata, é disso que se trata. Daqui a pouco nós vamos ter, então, carros moderníssimos, carros voadores, mas tomando gasolina, né? Porque não tem água, né? Porque estamos devastando as florestas, que é a fonte da água, né? Então, nós precisamos nos conscientizar que é momento de nós plantarmos água. E plantamos água conservando nossas florestas, reflorestando, né? Porque nós não temos outro planeta, só temos esse, né? Então, alguns se iludem que nós vamos logo colonizar Marte, né? Para tentar escapar, né? De tudo que nós estamos fazendo para esse nosso planeta, né? De negativo, de destrutivo, mas isso é um mecanismo de negação, é um mecanismo de fuga. Nós temos que realmente tentar restaurar o meio ambiente aqui e agora, né? Você sabe que eu tenho uma conexão muito forte com a floresta amazônica, né? Então, já desde 1990, que todos os anos, pelo menos uma vez, eu vou para a floresta amazônica, né? E a cada ano eu me surpreendo e me choco com o que eu assisto. A floresta está ficando cada vez mais distante. A floresta está desaparecendo, né? Se transformando em pastos, né? Então, as mineradoras, os madeireiros, os grileiros, e tudo por conta de um equívoco a respeito do valor do dinheiro, né? Então, precisamos entender que a floresta de pé é mais lucrativa. Ela pode ser muito melhor para a economia do que ela devastada do jeito que está sendo. Está faltando inteligência para entender essa questão do meio ambiente, né? Não é só realmente crédito de carbono. Temos que compreender que ela pode oferecer muito mais riqueza estando em pé
do que ela deitada do jeito que está. Mas, para isso, precisamos discutir muito mais, né? Então, eu fico muito feliz de ver, né, esses fóruns, esse movimento que está acontecendo, né, no mundo todo, através de grandes lideranças que estão focalizando isso, né? Focalizando isso, porque realmente nós estamos num momento muito delicado e podemos identificar isso muito claramente através dos sintomas das mudanças no clima, né? Então, as queimadas, porque independentemente das queimadas criminosas, existem as queimadas geradas por conta do aumento do calor, né? Existe a crise hídrica, que é uma realidade, né? Existe essa mudança, né, de eixo mesmo, né? O degelo, né, nos polos, e tantos outros problemas que estão surgindo por conta do aquecimento global em decorrência desse descaso, dessa inconsciência em relação da importância do meio ambiente. O meio ambiente é a nossa casa, e nós precisamos compreender que realmente ela precisa ser cuidada. Eu costumo dizer que nós temos que defender o nosso habitat, né? Então, é a nossa casa mesmo, né? É uma questão de inteligência elementar. Eu acho que os capitalistas, eles ficam realmente... Eu não sou contra o capital, Prembaba, não sou contra o capital. A questão é assim, é como nós estamos fazendo o desenvolvimento desse capital hoje, né? Ele não está absolutamente nada sustentável. E, para mim, desenvolvimento que não é sustentável não é desenvolvimento, é exploração. E se a gente explora, a gente vai acabar se acabando, né? Olho por olho, dente por dente, todo mundo cego e banguelo. Que lindo, né? Sim, Mas vamos lá. Porque estamos infringindo uma lei básica da natureza, que é o dar e receber, que eu diria que é a primeira lei da abundância, da prosperidade, né? Dar e receber, o intercâmbio, inclusive com a natureza. Inclusive com a natureza. Ela nos dá tanto, mas precisamos também devolver para ela, na forma de cuidado, na forma de respeito. Sensacional, sensacional. O outro ponto, eu acho que também é uma extensão disso, de alguma maneira, obviamente, né? Que é a proteção de povos tradicionais. Gostaria de algumas palavras suas a respeito disso, por favor. Sim. Porque os povos tradicionais, né, são as nossas raízes, são os nossos ancestrais, né? E uma árvore, para dar frutos saudáveis, precisa ter raízes fincadas na terra, precisa ter raízes saudáveis. Então, se nós queremos de fato ser felizes e ser prósperos e ter as nossas necessidades atendidas, precisamos estar em harmonia com a nossa ancestralidade. E isso envolve respeito pelos nossos antepassados, isso envolve respeito pelos povos originais, pelos povos tradicionais que estão sendo tão desrespeitados, tão esquecidos, tão usurpados, tão maltratados pelos nossos governos, por nós mesmos, por conta dos nossos preconceitos, por conta dos nossos julgamentos, por conta da ignorância a respeito da onde viemos, por conta da ignorância a respeito das nossas raízes, né? Então, precisamos honrar as nossas raízes, honrar os nossos antepassados, né? E compreendendo, inclusive, que os povos tradicionais são os guardiões de sabedoria inimaginável, inimaginável, guardiões de sabedoria ancestral, guardiões dos mistérios da floresta, guardiões das medicinas sagradas, que podem curar os males do corpo e da alma, né? E essa desconexão nos faz reféns da indústria farmacêutica, nos faz reféns da indústria da doença, nos faz reféns da doença, porque nos distanciamos
da natureza, que é onde estão as medicinas que podem nos curar, né? Então, a proteção dos povos tradicionais é uma questão de honra e de consciência, né? Sensacional. Eu disse que o ponto que mais me fez sorrir, né, dessas 5 mudanças foi realmente a questão da inteligência socioemocional nas escolas. E o que me deixou Sim. mais curioso foi essa mudança que você cita sobre o mundo das celebridades, a gente pode falar também, o mundo do entretenimento, a Uhum. revolução da informação trouxe as redes sociais e isso impactou demasiadamente na realidade que nós tínhamos, né, no mercado de Uhum. entretenimento, tanto de conteúdo quanto de interesse. Eu gostaria de ter realmente o seu ponto de vista sobre essa mudança necessária. Sim. Esse é um ponto, né? Eu acredito que podemos passar horas e horas conversando, né? Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Nós precisamos, né, de momentos de descontração, né? E é bom ter bons filmes, boa música, né, bons livros para ler, não é? Mas toda essa produção cultural é fruto do nosso estado de consciência, né? E temos que realmente reconhecer que não estamos assim com uma consciência tão elevada, tão expandida, não é? Então, certa vez, eu estava num hotel, num momento desse, querendo descontrair um pouquinho, querendo relaxar, aí liguei a televisão, né? E ali estava passando um show, né, de músicas, e músicas que são um sucesso, né? Nas rádios, são as músicas que mais vendem no mundo, né? E naquele momento eu prestei atenção na letra dessas músicas. Mas aquilo foi chocante, né? De perceber o como que nós estamos gerando ignorância, o como que nós estamos procriando ignorância e como que essas músicas, como que esses filmes, como que essas novelas, como que essas produções com base no eu inferior alimentam a nossa natureza inferior, porque alimentam a nossa carência afetiva, alimenta a nossa vingança, alimenta nossos ciúmes, alimenta a nossa inveja, alimenta nosso ódio, alimenta aquilo de pior que nós temos, que nós estamos querendo nos livrar. Nós estamos querendo nos livrar da nossa natureza inferior, nós estamos querendo transcendê-la, é isso? Estamos querendo acessar o nosso eu maior, que é amor, que é bondade, que é verdade, que é justiça, que é harmonia, né? Para isso, nós vamos precisar realmente de uma, aí sim, eu diria, talvez, num princípio, uma revolução, né, na indústria do entretenimento, para então poder, quem sabe, um dia, né, evoluirmos. Eu não sei se nós vamos chegar nesse estágio, né, de termos produções, apenas produções que elevam a consciência, que expandem a consciência, né? Mas eu sinto que nós podemos, pelo menos, dar força para essas produções, né? Podemos gerar recursos, podemos apoiar, podemos incentivar, criar incentivos, né, para aquele entretenimento que favorece a expansão da consciência, né? E não mais dar incentivo para aquilo que vai, de alguma forma, fazer com que estejamos cada vez mais reféns da nossa natureza inferior. Eu sei que essas são palavras duras, palavras fortes, eu sei que isso não é tão simples, né? Eu sei que quem está assistindo isso e que tem lá o seu apreço, né, na verdade, por determinadas músicas, pode se ofender até, né? Mas a minha intenção não é ofender ninguém, nem a nada, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que precisamos ter um espaço para dialogar e para falar certas verdades, né? E essa é uma verdade doída, mas precisa ser realmente confrontada em algum momento, né? A gente não pode esquecer que, né, já que você citou a questão das músicas, né, parou e ouviu e se assustou, e, 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 e aí também a gente começa a entender melhor, né, o que a gente está vivendo, porque música é arte, sempre foi, né? Uhum, É, eu me sinto muito à vontade a falar sobre isso, porque eu dou esse exemplo para muita gente. Eu falo, uhum. olha, eu tenho 50 anos. Eu, quando tinha 18 anos, a música número 1 das rádios era do Legião Urbana. E eu não estou aqui falando que o Legião Urbana foi a coisa mais linda, mais artística da história do Brasil. Mas falava já, de alguma maneira, de autoconhecimento, questionava o dia a dia. É isso, Isso para um jovem de 18 anos é alimento para a mente. Né? Que tá certo que exatamente. os nossos hormônios com 18 anos, Prembaba, eles são terríveis. Então, a gente, obviamente, que às vezes se torna até reativo, né, quando escuta alguma coisa, mas depois o tempo vai passando e Deus vai dando a oportunidade de a gente ficar por Uhum, aqui por mais tempo, não é todo mundo que tem essa oportunidade, e você olha para trás e você fala assim, por que a gente está tendo esse tipo de conversa aqui agora? sim. Porque lá atrás nós tivemos uma nutrição mental, artística Exato. melhor. Não é uma questão assim, eu não gosto do toque, da harmonia, da melodia. Sinceramente, desculpe quem não vai gostar, mas sinceramente, o conteúdo é pobre para nós. É pobre, e mais do que pobre, Carlos, incentiva a violência, incentiva a perversidade. E esse é o ponto. Eu também tenho uma idade semelhante, tenho 55 anos, vou fazer 56, então passei por esse momento onde ouvíamos boas músicas, músicas que incentivavam o nosso lado luminoso, incentivava a cooperação, incentivava a amizade, incentivava, o nosso lado, bonito. Né? Mas hoje tem realmente aí essa carga, pesada, nisso que é chamado de arte, que incentiva violência, que incentiva machucar, que incentiva o sadomasoquismo, né? Então, eu entendo que isso precisa ser transformado. Estamos aqui para compartilhar experiências, para compartilhar aquilo que temos vivenciado, né? Para que cada vez mais pessoas possam vibrar no amor e na consciência, né? Então, quero terminar fazendo um mantra, então, que é também uma bênção para todos aqueles que nos assistem. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kasti Dukha Bhagavate Om Purnamada Purnamidam Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paramatma ki Jai Ho. Sri Sache Mahaprabhu ki Jai Ho. Eu disse que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que a existência possa suprir todas as suas necessidades, que todos possam se realizar no amor e na verdade. Isto é perfeito? Aquilo é perfeito? Do perfeito se origina o perfeito? Receba o perfeito do perfeito e somente o perfeito permanece. Esteja em paz, esteja em paz. E vitória à verdade suprema, vitória da luz. Alegrias, gratidão,
por esse momento e até um próximo encontro. Namastê.